Boa noite, bem-vindas, bem-vindos, obrigada pela presença. A gente gosta de se reunir e a gente tem a sensação, estava falando disso agora, quando a gente se reúne, que é sempre uma mini festa. A gente se encontra, é sempre um clima festivo, divertido. A gente tem muita coisa para comemorar mesmo, né? Acho que é tão feliz. Então, é sempre uma mini festa mesmo, os nossos encontros. Essa noite, a gente tem, então, uma conversa, um encontro com os nossos professores especialistas. A gente faz 3 professores esse semestre e os outros 3 no próximo semestre. Então, o fundamental, do 1º ao 5º ano, tem no total 6 professores especialistas. Isso não quer dizer que em cada ano eles têm os 6 professores. Então, é uma média de 4 especialistas por ano. Então, por exemplo, futuros, eles começam no 2º ano e vão até o 5º. Ciências, eles têm do 3º ao 5º. Corpo e movimento, todos os grupos, de 1º a 5º ano. Os professores vão compartilhar com vocês, né, esses grupos, mas a gente faz esse encontro com todas, porque a gente acha muito relevante vocês já conhecerem um projeto ou uma intenção para os próximos anos. E também porque muitos desses professores também podem entrar em sala de aula em outros grupos. Então, um professor do 2º ano pode fazer uma pergunta para o professor de ciências e o professor de ciências pode entrar na sala do 2º ano. Então, todo mundo se conhece. Então, hoje, a gente vai ter ciências, corpo e movimento e futuros, tá? Para contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, da nossa dinâmica. E vocês acabaram também de participar das reuniões, né, de grupos com os educadores para contar um pouquinho do projeto das salas. Então, esse encontro, a gente tem essa intenção de compartilhar com vocês essas linguagens. 2º semestre, a gente vai ter design, capoeira e meditação. Tá bom? A gente pensou em fazer um desenho, cada educador vai ter uma meia hora, um pouco de apresentação, e depois a gente abre para as perguntas. Tudo bem? Quer comentar alguma coisa? Não? Então, no final, o coordenador comenta um pouquinho. É isso, a gente começa, então, o nosso encontro de hoje com o pessoal do Corpo e Movimento. Eles vão se apresentar. Ô, gente, a gente vai, primeira coisa, vai convidar vocês a moverem um pouco o corpo, fazendo uma roda com as cadeiras. Então, assim, como a gente faz com os nossos alunos, a gente fala assim, ó, vamos seguir um ritmo e em 5 segundos a gente consegue montar uma roda. E a gente até faz assim com eles. 5, 4, 3, 2, 1... E faz de novo 5, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Olha que incrível. Em 10 segundos a gente monta uma roda. A roda está composta e a gente passa para o segundo passo, que é se senta do lado de uma pessoa que você nunca falou e que você não conhece. Vocês têm 5 segundos para fazer isso aí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. A gente renova, ó, para você poder se arrepender e trocar de novo de lugar. 5, 4, 3, 3,5, 2, 2,5, 1. Que maravilha! E agora, ó, a gente vai fazer um convite para vocês agora. Encontrar sentado. Eu sou a Dani, tá? Para quem não me conhece. Quem nunca me viu aqui? Quem nunca me viu, não me conhece, prazer, eu sou a Dani. Eu sou o Marcelo.
Bom, a gente dá aula juntos, né? A gente é uma dupla de artistas também, então a gente não só aqui na Estilo nós somos parceiros, a gente também mora junto e dorme na mesma cama. Nós somos um casal, a gente tem uma filha que inclusive saiu da Estilo ano passado, infelizmente finalizou o 5º ano, eles crescem mesmo. E a gente dá aula juntos aqui no Estilo, a gente é uma dupla que se acompanha nesse desenvolvimento, de, inclusive, entender o que é uma aula de corpo visto por 2 pessoas diferentes, né? Por 2 energias que movem diferente. A gente vai convidar vocês agora, a gente vai tentar trazer um pouco do que as crianças vivem aqui na Estilo. Então, a primeira coisa que a gente vai convidar é vocês fecharem os olhos, encontrar uma posição bem confortável, entrar em contato com o corpo de vocês, com os pés de vocês, com as partes que encostam no assento. Sentir o ar um pouco entrando e saindo pelas narinas. Se precisar, inspira, solta o ar com o som, descruza as pernas, abre o botão da calça, afrouxa o corpo, afrouxa, solta os braços. Abre o coração e sente o corpo se entregando, se entregando. Não tem nada para segurar aqui essa noite, a gente não precisa sustentar nada. A gente pode aproveitar esses 30 minutos para se conhecer mais. Para conhecer algo diferente em si, no outro, através do outro. E inspira profundamente. E aproveita essa aventura interna dentro de vocês. Para perceber como me sinto nessa roda, com essas pessoas falando. Qual é o sentimento que tem dentro de mim? Como eu identifico isso? E se eu pudesse agora me olhar de fora e ver qual é a posição que eu estou sentado, ativando o meu eu observador, eu mudaria alguma coisa em mim agora? Posição da minha cabeça. Tem alguma parte inquieta no meu corpo? Alguma parte que sente dor? E a gente não precisa mudar nada, só observa. Quem sou eu nesse exato momento? Me sinto livre nesse exato momento? Ou eu tenho vontade de sair correndo daqui? Se eu pudesse fazer um gesto para melhorar minha situação corporal, qual seria agora? Me sinto seguro dentro de mim quando eu fecho os olhos, ou eu sinto que eu vou desaparecer? Inspira profundo e solta o ar com um som assim. E aproveita para ouvir que som é esse que sai de você quando eu inspiro e solto, ó. Como é isso? E como eu reajo a esse convite? Agora eu convido vocês a desenhar um sorriso no seu rosto. Inspira e coloca um pequeno som. Deixa um sorriso gentil sair de dentro de você. Sente o chão de terra embaixo dessa planta do pé. Se quiser mexer o pé e sentir o barulhinho,
Veja se tem alguma memória disso. É isso que a Estilo grava nas memórias das crianças. Esse chão de terra, o brincar, a alegria, a ludicidade. Inspira mais uma vez. E quando solta o ar, deixa um sonzinho mais alto desse sorriso gentil. Mais uma vez, inspira. Deixa sair um sorriso gentil dentro de você. Vai abrindo os olhos devagar, olha ao seu redor. Tenta de olhar o mundo como se fosse tudo novo. Como se você estivesse descobrindo. Desenhe mais um sorriso um pouquinho mais aberto. E a gente quer ouvir o som do sorriso de vocês. Inspirem. A gente pode fazer até como um exercício físico mesmo. Inspira, ó. Sem muita emoção. Ó. A gente vai descobrindo que o nosso cérebro ele não entende o de fora para dentro, nesse caso do sorriso. Então, quando a gente coloca esse desenho no rosto, automaticamente a gente já abre o coração, abre para receber uma nova informação, né? Vou convidar vocês agora, só para a gente amaciar um pouco o corpo, pode ser sentado mesmo, mexendo nas articulações, reconhecendo como é as dobradiças dos pés, tornozelo, colocando uma intenção de abrir espaço, preencher de ar, conhecer, reconhecer. Quem quiser ficar em pé, pode ir para trás da cadeira ou para frente da cadeira, mexer um pouquinho o joelho, mexer um pouco essa região do coxo femoral, serpentear a coluna, ombro. Reconhecer como que está o ombro, o cotovelo, o punho, os dedos. E vai olhando também, você pode olhar para o seu corpo, lembrando, nossa, não cortei a unha, ai, me dói a cadeira. Como é que tá isso, né? Dá essa atenção. A gente pode pegar agora um pote, pega esse pote que tem na frente de vocês, não tem um pote? Igual a esse aqui? Pega esse pote, abre ele, isso. E aí tem o creme do afeto. A gente vai pegar um pouco desse creme do afeto, vai passar assim, ó. Fazendo um acordando o corpo. Isso. É um creme do afeto. A gente vai se dando afeto, atendendo a um chamado, né? Que o nosso corpo precisa tanto ser acariciado, né? E a gente sempre fala para as crianças que o maior amor que a gente tem não vem de fora, vem de dentro. Né? Isso é muito legal a gente lembrar, né? Que a gente mesmo tem uma capacidade de se acolher, se dar afeto, né? Isso é uma coisa que a gente fala diariamente, essa busca de onde está o afeto por dentro. Então a gente fala que esse processo que a gente faz de alfabetização corporal afetiva, esse nome surgiu faz pouco tempo, a gente já está aqui na Estilo há 4 anos, né? E vivendo essa experiência, oi Fafá, oi, bem-vinda, vivendo essa experiência com as crianças, né? Trazendo arte, movimento, trazendo consciência, trazendo transcendência, experiência, para falar sobre a importância do corpo como um caminho de sabedoria para eles mesmos, né? Como um caminho de aprendizado. Então, que o aprendizado ele não está aqui. Não é só aqui que a gente aprende, né? No cérebro. A gente aprende pelas experiências, pelas memórias que a gente vai surgindo. Então, essa é uma das coisas que a gente tenta sempre recuperar, sempre trazer, que a aula não é um espaço para a gente fazer coisas. A aula é um espaço para experimentar coisas. Não é um espaço que tem um objetivo. Não é um espaço que a gente vai para realizar. É um espaço que a gente vai para ver qual é, para provar, para experimentar. Então, nós trazemos propostas diárias
para as crianças, nunca é uma igual à outra. E, a partir disso, a gente vai experimentando a vida, provando a vida. Então, a gente tem uma pequena base que a gente trabalha, que é a nossa anatomia corporal. Eu vou olhar ali, a gente colocou corpo e movimento. A gente põe esse rascunho mesmo, né, que a gente foi escrevendo para saber o que a gente ia falar para vocês. E a nossa aula, ela é um grande rascunho, porque ela está o tempo todo se transformando, se movimentando. Então, a gente vai lá e fala assim, olha, a partir do que a gente pode reconhecer no corpo, que é as nossas articulações, a gente vai conhecendo, como é o pé? Quantos ossos tem no pé? Como se dobra o pé? E, a partir daí, como se pula? Que alavanca é essa chamada sesamoide no pé? A gente chama de César morde, por exemplo, né? O César morde, eles pulam. Então, a gente vai trabalhando através da anatomia do corpo, do que é visível e possível de ser reconhecido por eles, né? Sem entrar muito no detalhe, a gente vai, através disso, criando sabedoria, criando experiência, intimidade, reconhecendo esses valores do corpo para saber o que eu faço com ele agora. Dá para enxergar o que tem aqui? O que está aqui também, Dani. E a gente coloca no meio, e quem se sentir mais à vontade de avançar e ler o que tem em cada papel, a gente pode abrir essas portinhas que a gente trouxe, que são os itens que a gente se guia dentro das aulas, né? As aulas são recheadas de música. A musicalidade nas nossas aulas são o eixo embrional, né? A partir da música, como a gente fez com vocês, a gente chama para presença, né? Para se manter presentes. E é muito divertido ver como eles já entenderam o vocabulário, eles já chegam para a aula dispostos a descobrir. Então, a aula virou uma aventura. E essa aventura foi crescendo através desse trabalho que a gente faz, eu e Dani. Nós somos artistas, misturamos circo, música, teatro, mágica, ciência, risoterapia, bioenergética do movimento. E a gente adapta e desenha nossas aulas acorde à turma, né? E o ideal das nossas aulas é que elas sejam acessíveis para todo mundo, não tem competência, né? Lógico que tem alunos que se destacam por uma habilidade, mas esse não é o foco. O foco é todo mundo estar junto, e os 12, os 15 participantes da aula, eles fazem todos o passo a passo da aula, né? As nossas aulas estão divididas sempre em 4 grandes momentos, né? E o primeiro vocês viveram, e as crianças vivem isso a diário. Eu acho que isso vai modificando a relação deles, e isso gera o afeto, que é onde está esse lugar também que a gente trabalha, que é essa alfabetização corporal afetiva. Alguém quer levantar e escolher algum dos papelzinhos que a gente colocou no meio? O que a gente busca também com as crianças é que elas possam reconhecer seus potenciais, que elas possam olhar para elas e falar, eu posso fazer tal coisa, eu posso. Então, assim, a gente tem um grande laboratório de eu posso, né? E isso é muito legal, é muito interessante, porque é claro que tem crianças que entraram esse ano, por exemplo, né? E que ainda não entende direito o que elas podem, né? Mas a partir do momento que ela vê os outros podendo tantas coisas, né? E sem o julgamento, sem ter certo, não tem errado. Todas as nossas dinâmicas têm algumas regras, como qualquer brincadeira. Então, as aulas elas são divididas por as regras. Qual que é a regra do dia? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a regra é essa, essa e essa. Então, a partir dessas regras, eles vão construindo espaços de brincadeira dentro deles. Então, essa parte da ludicidade, ela ajuda com que as crianças se permitam, né? Eu posso relaxar meu corpo em cima do corpo de outra criança? E qual é o caminho? Então, elas vão buscando os caminhos que elas vão construindo. E, a partir daí, vão criando também uma intimidade com o corpo delas e uma intimidade com o corpo do outro, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, que o corpo é sagrado. O que é sagrado? Pergunta para a sua família, né? Porque para cada construção emocional, para cada criança, o sagrado se torna algo diferente.
Então, quando a gente fala o corpo é sagrado, aí a criança fala, o que é sagrado? Pergunta, aliás, foi uma dica da Mária para mim isso. Pergunta para a sua família o que é sagrado. Né? Mas elas entendem. Alguma coisa faz com que elas compreendam, mesmo sem a gente explicar o que é sagrado, o que é sagrado. Né? O cuidado com o corpo do outro, a atenção com o seu próprio corpo, né? O respeito, né? Não ir mais. A gente fala para as crianças, tem criança que fala, hoje eu não quero. A gente fala, não vá, observa. Hoje eu não quero. Então, assim, isso acontece a diário nas aulas também, de uma apresentação, a pessoa falar, hoje eu não quero. E a gente fala, não precisa ir. Observa, encontra um lugar para você. Então, isso também é muito legal, porque a criança também pode ter a oportunidade de não querer, de fazer sua escolha. E isso faz parte do corpo, porque o corpo não é só movimento, um movimento externo. O corpo é movimento interno, o corpo também é silêncio. E isso a gente vai trazendo para eles, que quando a gente está em silêncio, a gente existe, porque quando eu falo para vocês assim, fechem os olhos. Quando a gente fala isso para uma criança, a dimensão é outra. Elas acham realmente que elas vão desaparecer. Elas acham que elas deixam de existir quando elas fecham os olhos. Então, tem criança que não consegue ainda fechar os olhos. E aos poucos elas vão... Tanto que tem criança que vai assim, ó, para ver se está todo mundo de olho fechado, para ver se tem mais alguém de olho aberto. E assim, como a gente dá aula em conjunto, sempre um de nós temos que fechar os olhos. Porque eles têm que ver que o professor e a professora estão de olhos fechados. E o outro cria um movimento de amparo. Porque é muito difícil, às vezes, fechar os olhos. Eu não sei se vocês têm dificuldade de fechar os olhos. Mas eu já tive, por exemplo, né? E sei que não é uma coisa simples. Parece simples, mas a gente vai falando sobre esse movimento que é o corpo por dentro. Que a gente é dentro também. E aí uma das técnicas fundamentais e principais que a gente trabalha é o equilíbrio. Equilíbrio em todo sentido. Então a gente utiliza a técnica do equilíbrio principalmente para quê? Para deixá-los no presente. Tá? Então a gente explora todas as alternativas que você tem para trabalhar o equilíbrio. O equilíbrio no olhar, o equilíbrio na respiração, o equilíbrio em pé, de joelho, de todas as formas. E o equilíbrio ele nos abre um campo gigantesco para trabalhar tudo isso que a Dani está compartilhando com vocês. Isso da aventura interna, de fechar os olhos, a gente tem descoberto que é uma área que, principalmente essas crianças que brincam nessa escola, elas têm aberto esse lugar, né? No primeiro ano que a gente trabalhou aqui, foi difícil que eles entendessem, e hoje a gente vê as crianças do G1, G2, elas chegam flutuando na nossa aula, já chegam para meditar. Eles fecham os olhinhos, põem a mão no coração e ficam lá. E então a gente consegue ver que, aos pouquinhos, né, a gente vai conquistando esse lugar. E tudo isso para quê? Nós vamos sempre conduzindo, mês a mês, oferecendo ferramentas para eles, para ampliar a expressividade, né? É uma aula de corpo e movimento. A gente não joga bola, a gente não joga vôlei, a gente amplia essa experiência do movimento corporal, preparando eles para o grande dia, né? Foi uma coisa que se foi construindo juntos com eles, mas é o sarau cultural. Vocês já ouviram falar que eles fazem um sarau cultural todo mês? Alguém nunca tinha ouvido falar disso? Não? Tá bom. E a gente prepara eles para isso, que acabou sendo um ritual. É um ritual artístico que a gente vê eles se revelando na nossa frente. Hoje está a Júlia, professora aqui de uma das salas, e é tão legal ver eles no sarau, porque a gente descobre outras crianças. E isso foi uma virada de chave. A construção artística e tudo que envolve um sarau cultural, ele esconde uma quantidade de jogos que estão escondidos, invisíveis, né? O ano passado a gente levantou uma peça de Shakespeare com o 5º ano. Isso também foi uma grande aventura, levantar Shakespeare com eles. Mas por escolha deles, o sarau é um espaço de liberdade. É interessante porque tudo isso que a gente está trazendo para vocês é algo que foi se gestando com eles. Né? A gente fala que a gente traz 50% da aula e os outros 50% vem deles. E o sarau era uma coisa que a gente fazia, começamos com 1
por semestre. E era um frisson tão grande que a gente começou a fazer um por mês. Toda última terça-feira do mês é um momento deles, né? E o que acontece nesse sarau cultural? Acontece que eles têm a liberdade total de fazer o que quiser. O que eu quero? Total, mas total mesmo. E a gente, inclusive, provoca com que eles pensem sobre o que é ter liberdade. Porque o que é liberdade? Então, a gente, por exemplo, na última aula, refletiu sobre o que era liberdade. O que é isso? O que é esse tema na vida? Né? Se eles eram livres. E é óbvio que eles falaram, nós não somos livres, todos. Não teve nenhuma criança que falou que tinha liberdade. Nenhuma. E é impressionante isso. Porque elas falaram, não tenho liberdade. Minha mãe decide tudo, meu pai decide tudo. E falou, pois é. Mas aqui a gente pode experimentar um espaço de liberdade, que é escolher a música que a gente gosta, fazer o movimento que a gente gosta, pode ler, pode fazer uma poesia, pode fazer um desenho, pode fazer o que quiser para trazer, para mostrar para os seus amigos um pouco mais de quem é você, através de algo. Né? Pode trazer, inclusive, um brinquedo que você goste de brincar e vir aqui mostrar que brinquedo é esse que você gosta de brincar. E é muito interessante porque, quando chega no dia do sarau, parece o Woodstock aqui. Né? É catártico, é muito lindo. É muito lindo o movimento do sarau, o que gera neles, e assim, o que gera de curiosidade entre eles. Porque assim, o sarau acontece ali ou dentro da sala, né? E todas as outras turmas que estão no período do lanche, que estão fazendo outras coisas, eles ficam assistindo o sarau do outro e aprendendo com o outro. E é muito impressionante como eles vão se transformando. Como esse movimento foi se transformando aqui no estilo também, que era algo, né, que começou tímido, né, e que hoje em dia, assim, toda terça-feira eles chegam e falam, é hoje? A gente, não, é na última do mês. Aí eles chegam na outra, é hoje? Então, assim, eles vão se preparando também para um dia que eles podem ter a liberdade de se mostrar, de mostrar quem eles são. Né? Então, eu acho que seria também interessante se vocês perguntassem para eles o que eles aprendem, né? Para vocês também ajudarem com que eles elaborem essas emoções que surgem através dessas experiências, né? Porque também essa é uma coisa que a gente faz muito, ajudar com que eles nomeiem emoções, para não confundir o cansaço com o relaxamento, né? Para entender qual que é essa. Gente, vocês estão com um papelzinho na mão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a esses temas que vieram? A gente gostaria de ficar horas com vocês, mas não podemos, tá? Não temos essa liberdade. Senão a gente continua contando histórias aqui, e descobrimentos e experimentos. Mas temos um tempo, né? Quem pegou um papel, se quiser fazer alguma pergunta relacionada ao que te chamou a atenção. Todo o trabalho que a gente faz, a gente pensa ele de uma forma artística, como um jogo teatral. Então, assim, como um jogo que eles possam, através do relacionamento, entrar num esquema de pergunta e resposta com o outro. Então, assim, os jogos, eles fazem parte a diário da construção das aulas, né? E sempre tem um fator, o que versa nossas aulas é a expressividade, é como o que a gente faz para ajudá-los a encontrar caminhos expressivos, né? Então, a gente sempre coloca, quando a gente constrói uma aula, a gente sempre pensa onde está o jogo, que tem que ter um jogo na nossa aula e tem que ser algo que eles possam trazer a sua expressividade. Então, o teatro e o jogo está intrínseco em todas as aulas que a gente faz. E os jogos, no geral, eles são infinitos. Tá? Não tem um ganhador nem um perdedor. O jogo é para ele ter a experiência física. Estava falando o seguinte, né, que eu acho que para um adulto, se você falar para ele que ele tem que aprender ou reaprender a respirar,
faz sentido, né? Agora, para as crianças, como faz isso? Né? Como que vocês fazem isso? Quer dizer, como que é esse tema do respirar na aula de vocês? Aí? Eu falo? A respiração é um exercício também que a gente traz para as crianças. Por exemplo, uma respiração para eles se acolherem. Uma respiração para eles se acalmarem. Uma respiração, prestar atenção como é a respiração que está agitada. Então, através da respiração, a gente consegue, inclusive, coordenar os movimentos de uma forma que organize o corpo. E eles compreendem isso assim mais fácil que um adulto, né? Porque para eles é natural. Você fala assim, ó, inspira em 4 tempos e solta em 6 tempos. Você faz uma vez, quando você olha, está todo mundo respirando em 4 e soltando em 6. Inspira na hora de levantar a perna e expira na hora de abaixar a perna. Em 1 segundo eles aprendem isso, né? E o que a gente faz para eles entenderem que a respiração foi um processo que eles podem fazer em casa é justamente, depois da experiência da respiração, é falar sobre ela. Como eu me senti depois dessa experiência com a respiração. Então, assim, o tema acalmar, focar e ter atenção é algo que a gente tem trabalhado muito com as crianças, né? Como eu me acalmo, como eu me acolho, como eu consigo ter foco. E isso a gente faz através da respiração. Então, a gente coloca muitas vezes eles em equilíbrio, prestando atenção na respiração e olhando um ponto fixo. E eles conseguem coordenar isso e entender perfeitamente. Então, assim, eles com certeza estão anos-luz. Quando eles tiverem a nossa idade, isso para eles vai ser uma coisa muito mais fácil, uma prática muito mais fácil. Tem alguma coisa que você queira falar sobre isso? Não, é isso. É muito louco, mas eles entendem muito rápido. E também pelo fato da gente fazer sempre tem a respiração. Sim. E vira uma cultura aqui na Estilo também, né? Porque é isso, eles vivem isso, né? Eles veem um ou outro fazendo. Então, por exemplo, a gente sempre pede para as professoras do G1, G2, G3, G4 trazerem as crianças para verem as aulas, para assistir os saraus, né? Então, assim, é algo que vai plasmando no ambiente. Então, vira algo para eles que é da rotina deles, respirar, falar sobre esses assuntos, né? Alguém mais gostaria de perguntar coisas que estão por aí? Dani, queria saber, expressiva, na verdade, a expressividade acho que está presente sempre, né? Nas aulas, mas o que vocês quiseram dizer com essa, enfim, esse elemento aqui presente na aula? Eu acho que a base da nossa aula é a expressão. É ajudá-los a se expressarem, ajudá-los a construir caminhos de expressão. Então, assim, quando a gente colocou em 2 lugares sobre a expressão, né? E aí eu achei, eu já tinha escrito expressão, mas eu vou deixar esse exagero, porque realmente é algo que é o que faz com que a gente, porque nós não somos educadores físicos somente, né? A gente é artista e a gente sabe como a arte é um material de desenvolvimento humano. Então, assim, realmente, tudo que a gente traz para eles, o grande intuito é com que eles consigam se abrir para falar e para se expressar. Gente, deu o nosso tempo, é isso, Mária? A Mária levantou. Alguém quer fazer uma última pergunta? Tem como os pais assistirem o sarau? Fazer um complemento, dá uma super vontade, né, de espiar, mas a gente nem filma, nem grava nada. Sabe, para chegar, eu acho que não é à toa que a gente traz corpo e movimento aqui na Estilo, né, desde G1 e G2 até 5º ano. Não é à toa que a gente tem isso com a nossa intenção aqui de formação dos nossos estudantes. Para a gente chegar nesse lugar de uma apresentação para o próprio grupo, com os amigos de todos os dias, não é tão simples, não é tão simples, não é tão fácil.
E eles conduzem de um jeito muito bonito em relação à liberdade de criação. Vale tudo, vale. Você pode trazer algo ali que, no primeiro momento, até, né, pode até assustar. Você fala, nossa, isso vai impactar. Banca. E ao longo, pode transformar ou não. Mas o que eu queria trazer, esse conhecimento de si, junto com o cuidado de si, né, esse conhecimento do próprio corpo, aonde que atenção eu coloco em determinado lugar, que descoberta eu faço. É lindo a cena das crianças fazendo exercício de equilíbrio e respirando e olhando para um ponto fixo e não desequilibrando. É a coisa mais linda que tem. E eu tenho certeza que é por isso que a gente insiste nessa linguagem, né? Esse encontro que eles têm, né, todos os anos e toda terça-feira, que culmina numa última terça do mês com uma apresentação, às vezes individual, às vezes coletiva, às vezes até de falar hoje não, né? É uma percepção de si tão apurada, tão madura, tão compenetrada e tão bela, tão singela. E eu tenho certeza que isso acompanha esses estudantes vai acompanhar ao longo de muitos outros anos, né? Para a gente isso é importante. Ele se conhecer, ele saber cuidar de si, ele saber quais são os seus pontos de atenção, quais são os seus pontos de transbordamento, né? E ficar bem com isso, né? Então, eu queria agradecer mesmo, mas a gente não dá para compartilhar, isso fica só... Tem algumas coisas que a gente tem muita vontade, né? É igualzinho com as crianças, né? Às vezes eles têm muita vontade de falar, mas não vai dar. Mas depois a gente pode encaminhar algumas imagens, enfim. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Obrigada, Maria. Eu queria encerrar só convidando vocês rapidamente a fecharem os olhos, fazer uma inspiração profunda, soltar o ar e se perguntar agora, nesse momento, como eu me sinto nesse momento. E escolher, cada um de vocês, uma palavra para dizer como se sente. E eu vou passar o microfone, e se vocês quiserem mostrar um pouco de vocês, como vocês se sentem, vocês fiquem à vontade. Me sinto viva para tudo. Me sinto bem. Alegre. Grata. Grato também. Me sinto feliz. Me sinto inspirada. Reflexivo. Presente. Em paz. Relaxado. Cansado. Leve. Eu tô tranquilo. Leve. Cheio de vida. Inquieto. Tranquila. Eu me sinto convocado. Eu me sinto com saudades. Eu me sinto grata. Eu me sinto relaxada. Tranquila. Feliz. Privilegiada. Vou usar mais de uma. Motivado, curioso e com dor, que a minha hérnia tá pegando essa semana. Quentinha. Eu também, a primeira coisa que me veio foi cansada também, mas relaxada também. Relaxado, embora eu vá fazer uma apresentação daqui a pouco, então, mas eu tô relaxada.
Muito obrigado. Ai, tem mais. Tem mais um. Eu estou concentrado. Alegre. Plena. Feliz. Em expansão. Eu falo assim para as crianças, quando vocês forem pensar, baixa o queixo, respira fundo e escuta o coração. Amando. Obrigada, pessoal. É assim, né? Todo mundo aqui já foi estudante, todo mundo aqui já foi estudante de ciências, né? E aí eu acho que cabe esclarecer um pouco o que eu tento fazer aqui, né? É assim, né? Tem um vício adquirido já, né, do ensino de ciências, que é um ensino por conceito, né? Então, quando chega no fim, tem que saber conceituar as coisas, né? Sei lá, o que é condensação, o que é fusão, e assim vai, né? E quando me chamaram para trabalhar aqui, a ideia era assim, gostar de ciências, né? Então eu me esforço para isso, né? Para que as pessoas gostem de ciência, né? Então eu fico imaginando assim que ser curioso, sabe? Ter vontade de olhar para uma coisa e perceber que ali pode ter um enigma, né? E querer resolver esse enigma por força própria, né? Não porque eu falei como resolver, né? Então eu separei essas palavras assim, né? Quer dizer, a capacidade de tentar propor um experimento que resolva uma dúvida, né? Tentar se manter curioso, né? E principalmente ter um ambiente, né, que não porque quando você está na sala de aula, você sempre tem aquele aluno, né, que é aquele aluno que sabe tudo de tudo, né? Você abre a boca e fala, pessoal, hoje eu trouxe, ele completa a frase para você. E, né, então eu gostaria que vocês, ele já falou, ele já sabe, né? E esses alunos, em geral, né, que obviamente são muito importantes, né, para o grupo, eles acabam tendo um papel de inibir o outro, né, quando o outro não sabe, o outro nem chegou a pensar naquilo ainda e tal. Então, tentar manter um ambiente que contagia, né, e não que faz o contrário, né, não um ambiente que inibe, né, que faz com que ele fale, opa, ciências não é para mim, então, né? Então, bom, e claro, né, no fim eu gostaria muito que eles soubessem falar sobre a vivência, né, em ciências, principalmente. Não ser capaz de chegar no fim e sair falando um monte de palavras científicas, né? Isso eu acho que realmente aqui, com as crianças nessa idade, eu acho que definitivamente não é o foco, né? Não é o que é necessário fazer, né? Ele vai ter muito tempo escolar ainda pela frente, vai aprender muitas palavras, vai aprender muitos conceitos, né? Então, bom, eu trocaria todas essas palavras por aquela que está lá em cima, né? Que é gostar de ciências, né? Bom, nesse ano, né, eu cheguei aqui e aí teve uma palestra, né, do Marcelo, não este Marcelo que acaba de falar com vocês, mas do outro Marcelo. Como ele chama, Mária, o sobrenome dele? Do Marcelo Cunha Bueno. E ele falava assim uma coisa que, para a criança, toda vez que ele pisa nesse quintal, o quintal é novo, né? Então o quintal de ontem já não é mais o quintal de hoje, e o quintal de amanhã vai ser uma novidade e tal. E eu fiquei pensando muito nisso e falei, puxa vida, olha, eu
meu sonho seria que esse quintal fosse o laboratório, né? E propus para eles assim que o nosso campo de investigação seria o quintal, né? E eu tentei, trouxe eles para cá e ficava andando com eles por esse quintal e deixava eles livres no quintal. E a minha ideia é que eles, em algum momento, conseguissem ver coisas nesse quintal que despertasse a vontade de querer saber mais, né? A vontade de investigar. Mas eu confesso que eu errei o timing totalmente. Errei o momento, né? Eles vinham, eles olhavam, eles tentavam, mas não saía, não rolava, né? Bom, aí eu mudei a rota, né? E fiz uma coisa meio assim, né? Eu falei, puxa vida, eu acho que tem alguma coisa ali que precisa mexer com o olhar, né? Eu preciso tentar mudar uma coisa assim tudo bem que eu todo dia eu olho para esse muro, né? O muro é o mesmo todo dia, mas como é que eu altero, né? Como é que eu faço com que esse muro deixe de ser esse muro, ou que essa árvore deixe de ser essa árvore e consiga assumir uma outra coisa, né? Bom, aí eu pensei assim que talvez um caminho fosse pensar naquilo ali, né? O que vemos, como vemos, né? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Como é que a gente vê as coisas, né? E bom, e aí eu tenho uma formação de físico, né? Eu sou físico. Desculpem, mas é isso que é, né? E aí o que me ocorre é o seguinte: mexer com a luz, né? Porque no fundo é isso, né? O que me faz ver o mundo obviamente que meu cérebro, é a minha cabeça, né? Mas do ponto de vista da física é a luz, né? A luz que entra pelo meu olho e é ela que me faz ver as coisas, né? Então é essa rota que a gente anda trilhando aqui. Então eu vou contar um pouco o que a gente anda fazendo e sempre tentando voltar para essa pergunta, né? Que é como eu vejo, o que eu vejo, né? Alguns experimentos, né, que a gente fez assim. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles aí. Os experimentos, né, a ideia, né, é que eles sempre sejam muito simples, no sentido de que a criança tem que olhar para aquilo, aquilo não pode ser uma caixa preta, um mistério, né, porque, sabe, tem uma tendência também, né, no ensino de ciências, que também acho que é uma coisa que, enfim, está disseminado na nossa sociedade, né, que é uma ideia assim do... Como é que eu explico uma coisa? No meio da explicação aparece um mistério, né? E eu tomo o mistério como uma coisa meio óbvia e falo, então ali dentro tem um mecanismo que faz isso acontecer. Eu falo, mas é isso, como que eu vou explicar esse tal mecanismo, né? Bom, essa caixa, ela é assim, gente, ó. Ela é uma caixa preta por dentro, né? Escura. A tampa também é escura, né? E lá no fundo da caixa tem umas figuras, assim, umas imagens, né? É um triângulo, um trapézio, um retângulo, um círculo, uma estrelinha, né? Eu colei tudo isso no fundo da caixa. Dá para ver daí? Dá? Tá. Aí tem 2 buracos na caixa, né? Por um deles eu coloco uma lanterna. Só que essa lanterna, ela sempre tem um filtro de cor, né? Então, uma hora eu coloco uma lanterna com um celofane assim, né? Um celofane azul, né? Aí outra hora eu ponho a lanterna com celofanes de outras cores, né? Então, um celofane vermelho e tal. E bom, e a ideia é que eles olhassem, né? E aí tem um segundo buraco na caixa, né? Que é um furinho bem pequeno, assim, né? Eles não conhecem a caixa aberta, né? Antes,
né? Então a caixa chega fechada e eu peço para que eles observem lá dentro e organizem, né, quais são as cores que eles estão enxergando, né? Então eles, bom, aí tem umas manias mesmo de cientista, né, que é fazer tabelas, né, fazer anotações para depois poder olhar para essas anotações criticamente, né, e tentar pensar o que foi que aconteceu, né? E bom, eu vou perguntando para eles qual a cor que eles enxergam das figuras que estão lá dentro, né? E eles vão anotando essas cores e tal. Eu acho que realmente não está muito visível aí, mas tem um aqui que é o mais interessante, né? Que é o que acontece com aquele trapézio ali, né? Olha, ora ele é dourado, ora ele é azul brilhoso, ora ele é um vermelho brilhoso também, e ora ele é só um vermelho, né? Então, quer dizer, digamos, é a mesma coisa, né, que vai aparecendo para mim de jeitos diferentes, né? Então, era um pouco essa experiência que eu gostaria que ficasse dessa caixa, sabe? Que ele percebesse que uma coisa ela assume caras diferentes, feições diferentes, né? E o culpado disso, em geral, é a luz, né? É a luz que faz o mundo ficar do jeito que eu enxergo ele, né? Então, se a luz muda, o mundo muda, né? As coisas mudam, a percepção muda. Bom, então esse era um dos experimentos, tá? Vamos lá para os outros. Bom, tinha a mensagem secreta. A mensagem secreta era assim, eles construíram 3 filtros de cor, também usando celofane, né? Mas aí eles construíram mesmo, né? Recortaram papel, colaram e tal. Fizeram 3 filtrinhos de cor. E depois o desafio era usar esses filtros de cor para conseguir escrever uma coisa secreta, né? Essa é uma das coisas secretas que eles escreveram lá, né? E aí a ideia é a seguinte, né? Quando aplica o filtro, olha o que acontece, né? Quando você põe um filtro azul sobre essa mensagem, ela fica assim, né? Então se revela uma coisa na hora que eu filtro uma das cores, se revela uma coisa, né? E quando eu filtro a outra cor, se revela o resto lá, né? Então a mensagem secreta era essa, né? Ó, o tesouro está no quintal. Que juro que foi muito... veio deles, né? Não fui eu que falei, porque é o quintal, eu não falei nada do quintal, e um aluno teve a ideia de escrever essa mensagem secreta que eu achei simpaticíssima, né? E eu realmente acho que o tesouro está no quintal, também acho isso, né? Então, bom, nessa mesma linha, tá? Eu estou voltando lá na minha pergunta, né? Que é o que eu vejo, como eu vejo, né? E qual que era a ideia? A ideia era mostrar o tempo todo que o comum, né? Que o que está na minha cara, o que está na minha frente, ele não é tão óbvio assim, né? Ele pode ser alterado, né? E ele pode ser alterado, às vezes, porque tem um filtro, né? E esse filtro, embora para as crianças, né, tenha um filtro absolutamente concreto, né? Olha, você está aí com um celofane vermelho, né? Então ele é um filtro. Esse filtro ele está presente o tempo todo, né? Ele está presente nas relações humanas, né? Ele está presente, mas ele está presente nos fenômenos naturais o tempo todo, né? O tempo todo tem coisas que quando eu sou capaz de isolar uma variável, eu enxergo claramente uma outra coisa acontecendo, né? Então, esse é um fazer da ciência, né? Ser capaz de isolar, ser capaz de filtrar, ser capaz de olhar para uma coisa sem olhar para outra,
Ou, às vezes, ser capaz de iluminar uma coisa de um outro jeito, né? E aí, ao iluminar de outro jeito, aparece outra coisa na minha frente, né? Então, esse foi uma outra atividade que a gente fez, né? Um experimento que era esse da mensagem secreta. Bom, aí eu vim com esse papo aí, né, se pode existir luz invisível, né? Porque, bom, assim, a definição de luz não combina com invisível, né? Quer dizer, luz é o que eu consigo ver, né? Bom, e aí a conversa era essa, né? Se a gente era capaz de revelar alguma luz que eu não sou capaz de ver, né? Então, ora, se eu não sou capaz de ver, então não tem muito o que ser feito, né? Porque não estou vendo. Mas a ideia de que pode haver uma interação, né, de uma luz que eu não estou vendo, mas que ela me devolva algo visível, né? Que a resposta seja visível para isso, né? Bom, então, aí eu trouxe algumas anotações, assim, né? Porque acho que essa é outra coisa, assim, né? Digamos, do ensino de ciências mais formal, né? E do ensino de ciências que eu ando tentando praticar aqui, né? Então, eu tento deixar uma liberdade muito grande no jeito dele escrever as coisas, né? Para também tentar perceber o que ele está produzindo com aquilo, né? Com aquele questionamento, né? Então, essa é uma anotação que eu achei linda, né? Porque o estudante que produziu isso, né? Ó, ele põe perguntas lá, né? O que eu vejo, e aí faz desenhos, coloca o sol, né? E agora tem uma pergunta aqui, né? Como ver a luz ultravioleta, né? Porque eu fui falando com eles, né? Falando assim, olha, por exemplo, né? Quando eu estou exposto ao sol, né? O sol tem efeitos sobre a nossa pele, né? Então ele bronzeia e tal. E eu sou capaz de colocar um filtro na minha pele, né, que faz com que eu não me bronzeie tanto assim, né? Então, esse filtro ele deve ser uma coisa que faz com que alguma luz que está incidindo em mim reflita, né? Não seja absorvida pela minha pele. Ora, para ela não ser absorvida pela minha pele é porque ela está sendo refletida, né? E aí que veio essa conversa de uma luz que eu não consigo ver, né? Que seria o ultravioleta ou o infravermelho, mas no caso a gente fez um experimento com o ultravioleta, né? Eu vou me arriscar aqui, eu não vou fazer igualzinho eu fiz com eles, mas eu vou me arriscar um pouco e eu não sei se vai dar certo, porque eu precisava de um escuro, né? Aí, como a gente faz isso na sala de aula, fecha as cortinas e tal, e tenta fazer lá um escuro possível, né, para enxergar o que a gente quer enxergar, né? Bom, como que é o experimento? Eu trouxe uma lanterna, né, e eu vou... a ideia é que... Bom, a lanterna tem luz branca, né? Então, eu estou iluminando com todas as luzes possíveis, né? Com todas as cores possíveis estão sendo emitidas por aquela lanterna, né? Bom, se eu quiser tirar todas essas cores e tentar deixar só o invisível, né? Como será que eu consigo fazer isso, né? Então, aí vem um papo mais formal mesmo, né? Eu mostro para eles o espectro de cores, né? O espectro eletromagnético, o espectro de emissão
de ondas eletromagnéticas. E aí o que você observa no espectro é que numa ponta do espectro você tem o azul, né? Na outra ponta do espectro você tem o vermelho, né? Então a ideia é, bom, se eu colocar filtro azul aqui, eu não deixo nenhuma cor passar, a não ser a azul, né? Com um pouco de sorte, eu deixo passar o azul e eu deixo passar o vizinho do azul, que é invisível, né? Porque acabou o azul, que é o que o meu olho é capaz de ver, e aí a pergunta é o que vem vizinho do azul, que o meu olho não está vendo, né? Bom, aí, como que eu vou tentar fazer isso aqui? A gente pode tentar fazer de dois jeitos, né? A luz ultravioleta, quando ela incide sobre uma superfície, ela deve ter o comportamento que a luz tem, né? Que é bater nas coisas e refletir, né? Às vezes bate e reflete, às vezes bate e é absorvido, né? Então, quando eu tenho uma superfície totalmente preta, a luz bate e não volta, né? Ela é absorvida. Quando eu tenho uma superfície totalmente branca, a luz bate e volta, é refletida, né? Agora, o que está acontecendo com a luz ultravioleta? Bom, não sei, né? Ela bate e volta, ela é absorvida, ela não é, e tal. Bom, aí tem algumas coisas que revelam para mim a luz ultravioleta. Um deles deve ser o filtro solar, né? Porque o filtro solar promete que me protege da luz ultravioleta, né? Então, se eu me iluminar de luz ultravioleta e eu tiver lambuzado aqui de filtro solar, ele deve refletir, né? Mas isso não é suficiente para eu enxergar, né? Porque refletir uma luz que eu não estou vendo, bom, não resolve, eu não vou enxergar, né? Bom, mas aí tem algumas coisas que absorvem luz ultravioleta, né? E devolvem ela numa luz visível, que eu consigo ver, né? Que é o fenômeno da fluorescência, né? Então, eu vou tentar fazer aqui, eu não prometo se dá certo, na sala de aula eu vou dizer para vocês como eu fiz, que dá certo, né? Eu vou fazer um pouco diferente aqui, nesse ambiente aberto e tal. Calma, antes da gente apagar, eu vou fazer tudo no claro, para não parecer mágico, né? Porque isso é muito importante para as crianças, né? Quer dizer, não pode, eu evito ao máximo. E as crianças já têm esse vício, sabe? Às vezes eu faço coisas que elas dizem assim, ah, você fez uma coisa escondido. Aí eu falo, não, eu não faço absolutamente nada escondido, né? Porque não pode confundir ciência com mágica, né? Quer dizer, se confundir ciência com mágica, eu acho que aí eu estou estragando tudo, né? Não pode parecer mágico, né? Tem que ser tudo muito às claras, né? Tem que ser muito perceptível, né, as coisas que eu estou fazendo. Bom, então, ó, assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lanterna comum, uma lanterna de celular, por exemplo, né? E vou tentar fazer... bom, a lanterna do celular emite uma luz branca, né? Então, se eu colocar um filtro azul na frente dela, ela vai emitir, ela vai deixar absorver, ela vai absorver todas as luzes, exceto a azul, porque vai passar o azul, né? Se eu iluminar, eu vou ver uma iluminação azul, né? Mas, com um pouco de sorte, vai passar o azul e vai passar o vizinho do azul, né? Vai passar o ultravioleta, né? E eu vou tentar colocar uma coisa que absorve o ultravioleta e me devolve num comprimento de onda visível, né? De novo, é o fenômeno da fluorescência. Tem algumas coisas meio óbvias assim, né? Eu posso usar uma caneta marca-texto, né? Eu até trouxe uma aqui, né? E eu posso pintar, né, um papel com caneta marca-texto e ver se ele brilha de um jeito diferente quando eu ilumino ele com essa luz, né? Agora, tem uma outra coisa também, né? Eu trouxe uma água tônica,
que eu vou colocar dentro do copo, né? E a água tônica, uma das coisas que compõe a água tônica é uma coisa chamada quinino, né? Que, aliás, tem sempre isso eu estou falando para os adultos, né? Para as crianças eu não falo, mas tem sempre a coisa do quando você está de ressaca, né? Você tomar uma água tônica, porque o quinino ajuda, né? A atuar no fígado, sei lá. Enfim, mas é o quinino que reage, né, desse jeito, né? Então, eu vou pôr um pouco de água tônica num copo e vou iluminar, e a gente vai apagar todas as luzes e vai ver se tem algum fenômeno de fluorescência acontecendo. Bom, mas eu trago uma outra coisa também para a sala de aula, e aí eu vou contar para vocês, acho que muitos de vocês já sabem disso, mas, para quem não sabe, é uma curiosidade, né? É assim, o sabão em pó, né, a promessa que ele faz na propaganda da TV e tudo mais, né, a promessa que ele faz é limpar, obviamente, né, mas deixar o branco mais branco, né, fazer com que as cores fiquem muito vivas, né. Então, qual que é o truque, né? Quer dizer, o truque é que eu preciso, quer dizer, se eu quero que as cores fiquem mais vivas do que elas são, eu preciso aproveitar um pouco de luz que não é visível, se transformar em luz visível, né? Porque aí eu aproveito melhor a luz que está disponível e faço as coisas brilharem, né? Então, as fábricas de sabão em pó chamam isso de branqueador óptico, né? Então, um pouco do que o sabão em pó faz é branquear oticamente. Ou seja, ele limpa, obviamente, né? Mas, além de limpar, ele causa em mim uma ilusão de ótica, né? Ele muda o meu mundo, né? Ele faz com que a luz ultravioleta bata na minha roupa e volte como luz visível. E aí as coisas brilham bastante, né? E aí por isso que eu posso fazer a propaganda dizendo que o meu sabão deixa as cores mais vivas, deixa o branco mais branco, né? Porque esse é o truque, né? Aproveitar a luz não visível e transformar ela em luz visível para brilhar. Bom, vamos lá. Eu vou fazer... Será que a gente consegue apagar o projetor colocando uma tela preta, por exemplo, sem precisar desligá-lo? Não sei. Mas vamos ver. Ó. Eu vou filtrar a luz do meu celular. Espera aí, vou pôr a água tônica. Não sei, vamos ver se precisa. Vamos ver se precisa. Ó. Olha, então, água tônica, tá? Não tem truque, é uma água tônica da Antártica. E um celofane cor azul. Tá? E aí, eu vou acender a lanterna. Uma lanterna branca, né? Como todos vocês têm aí nos seus celulares, né? E aí, a ideia é essa, né? Ó, é colocar aqui um celofane azul e filtrar. Agora acho que pode. Olha, então, quer dizer, se eu ilumino uma superfície branca, né? Ela fica azul, né? Não tem nenhuma novidade nisso, né? Mas vou tentar aqui o fenômeno da fluorescência, né? Ó. Veja se isso causa algum brilho diferente aí para vocês. Se vocês percebem algum brilho que não é simplesmente o azul passando por ali, né? Mas é uma fluorescência. Tem um verde, né? Aparece um outro componente de cor que é uma fluorescência, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais. E o sabão em pó? Opa, peraí que... não, tá bom. Deixa eu pôr de novo, ó.
né? Parece uma componente de fluorescência. Assim. Bom, mas a gente pode fazer também com a caneta fluorescente, né? E ela causa aqui ela causa fluorescência, né? Dá para ver, gente? A pergunta da fluorescência, né? Por que tem esse nome? Porque alguns pigmentos, eles fazem isso, né? Eles absorvem luz e vão devolvendo essa luz aos poucos, né? A gente tem isso na nossa casa, hoje não tem mais, mas antigamente os interruptores, né, eles eram assim, né? Ficava a luz acesa, a gente apagava, o interruptor ficava lá brilhando no escuro, os ponteiros do relógio, né? Então, é uma coisa que fluoresce. E ele está muito ligado a um componente chamado flúor mesmo, né? Então, num primeiro momento, ele foi associado ao flúor. Depois descobriram que não tinha nada a ver com o flúor, né? Depois descobriram que tinha a ver com um certo comprimento de onda, numa certa configuração de átomos que promove essa absorção dessa energia em particular e depois essa emissão dessa energia num comprimento de onda visível, né? Eu juro que eu não falo nada disso para as crianças, não uso a palavra comprimento de onda, não uso nada disso. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que a gente enxergue o mundo, que a gente vá mudando a luz, vá usando a luz para mudar o nosso mundo, né? Então, o recado geral é esse. Quem sabe, com um pouco de sorte, quando eu sair dessa sequência da luz, né, eu consiga voltar para o quintal, né? Bom, tinha uma outra coisa que aí é totalmente diferente, ó. Eu fiz uma maquininha também que eu chamei de máquina de cores, né? Que é um jeito de ir compondo todas as cores possíveis, misturando luzes, né? Então, é mais uma brincadeira. Eu não vou me estender aqui. Eu queria só encerrar mostrando uma outra coisa também que tem a ver com essa investigação do invisível, né? Que é o seguinte. Olha, eu acho que agora eu não preciso mais dessa transparência, desse slide. Eu construí uma coisinha assim que era para ser um mistério mesmo, né? Então, é uma lata, né, que vem assim fechada, né? E essa lata, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Olha, essa lata, ela é uma lata bumerangue, né? A ideia é que ela vai e ela volta, né? Então, o que não é muito comum para uma lata, convenhamos, né? Uma lata ir e depois querer voltar, né? E bom, e aí de novo o exercício era o mesmo, né? O exercício era um exercício assim de tentar imaginar o que é que podia estar aí dentro causando isso, né? E, enfim, então é uma aula que eu vou provocando eles a pensar numa coisa, né? Quer dizer, o que pode estar aí dentro, né, que é capaz de fazer uma coisa dessa, né, que é capaz de fazer com que a lata vá e volte. Então, aí já eu tô fora um pouco, de novo, né, eu tô nessa coisa assim primeiro, a luz pode mudar o mundo para mim, né? Então tem um mundo que eu enxergo que depende de como ele é apresentado para mim, depende de como ele é iluminado para mim, né? Então, essa era uma coisa. E a outra coisa é tentar enxergar coisas que o meu olho não é capaz de ver, né? Então, e pouco importa se eu descrevo exatamente o que está ali dentro, né?
ou se eu sou capaz de descrever alguma coisa que possa estar ali dentro e que cause essa coisa da lata ir e voltar. Então, se a explicação for coerente, maravilha, você adivinhou, né? Que é o que a ciência faz o tempo todo, né? A ciência, ela não, poucas vezes ela descobre, né? Ela inventa, né? Ela inventa modelos que explicam adequadamente os fenômenos que eu sou capaz de ver, né? Então, neste momento, na sala de aula, a gente está com essa brincadeira aqui dessa lata, né, que eu chamei de lata bumerangue, né? Ela vai e volta. Bom, gente, é isso, tá? Eu queria apresentar um pouco do trabalho e me apresentar para vocês e dizer como é que a coisa vai na sala de aula. E eu fico lá evitando o tempo todo as palavras clássicas, né, do tipo átomos, substâncias, energias, e, enfim, e comprimentos de onda. Eu evito isso ao máximo, porque não é aí que está o foco do trabalho, né? O foco do trabalho está no olhar, né, em tentar entender como é que ciência olha para o mundo. É isso. Tá bom. Boa noite. Acho que muitos não me conhecem ainda, né? Sou professora de futuros, Aline. E, bom, como a gente chama, na verdade, essa disciplina, na Unesco se chama Alfabetização em Futuros, ou de Futuros. E como é uma disciplina que não tem tanta tradição como as outras, eu acho importante contextualizar o histórico da disciplina antes de eu apresentar o trabalho das crianças. Eu faço parte aqui no Brasil de uma organização, um movimento chamado Teach the Future, que é uma organização americana que trabalha para inserir o futuro nas escolas e promover também o entendimento do futuro fora das escolas. Bom, alfabetização em futuros. Antes eu vou falar sobre o futuro, porque acho importante, né, esse assunto maior. O futuro, durante a história da humanidade, sempre esteve presente, de formas diferentes. Então, na pré-história, por exemplo, existiam os xamãs, os místicos, que decifravam o futuro através da natureza, e eram muito importantes, né, para definir a rota de futuro das comunidades. Depois, né, simplificando bem, na antiguidade, quando já tinha a escrita, os filósofos pensaram e registraram muito da natureza do tempo, né, sobre a natureza do tempo. Então, como é que funcionam os ciclos do passado que se repetem ao longo do tempo e como é que isso pode ensinar a gente a organizar e pensar o futuro. E aí, mais para frente, pensando mais na era industrial, a ciência, né, a técnica, trouxe uma compreensão, enfim, mais científica sobre o futuro. E foi a partir daí que os estudos do futuro se organizaram de uma forma mais metodológica. E aí, por que transformar isso numa disciplina, né? Se o futuro é ainda um tempo que não existe, está por acontecer, mas não existe ainda. Porque muitos dos estudiosos de futuro, ao estudar o fenômeno passado, né, sobre o passado e os fenômenos cíclicos do passado, e a influência que o imaginário do futuro tem sobre a sociedade, descobriram que o impacto dessas imagens, né, dessas percepções do que virá, tem o mesmo impacto que a história. É um pouco chocante, né, saber disso, mas isso é uma linha de estudo real. Então, é muito interessante, porque não só o que já aconteceu e está solidificado faz com que a gente tenha, né, viva o presente, mas também a forma como a gente toma decisões no presente está muito baseado nessas imagens de futuro. E aí eu fiz aqui organizei uma árvore do tempo para explicar um pouco de como é que funciona a abordagem temporal, né, com as crianças, que tem muito a ver com essas descobertas e essa ampliação
da relação com os tempos. Então, aqui eu coloquei ali, né, nas raízes que representam o passado. Nas aulas de futuros, o passado está muito presente, porque ele é imprescindível, né, para a construção do futuro. Mas o que define muito essa nutrição do imaginário no presente para construir futuros é a multiplicidade, né, de passados. Então, não é contar uma única história, é trazer histórias conhecidas, desconhecidas, que foram deturpadas, distorcidas, e trazer essa diversidade de passados. E também, a partir disso, existe uma ressignificação do presente, né? Porque as crianças percebem que não foi uma história, são muitas histórias, e que elas têm essa conexão que eu coloquei ali como arcos que coexistiram no passado. Bom, aí eu coloquei 2 símbolos importantes. Um é do povo Adinkra, né, que significa um pássaro, que ele está voltado, olhando para a cauda. Em geral, esse símbolo também é encontrado, esse pássaro com ovo na boca. Isso representa o seguinte, para os Adinkras, né, um povo de Gana. Eles acreditam que o tempo, a lógica do tempo, da história só funciona, desculpa, só funciona de forma harmônica quando a gente está no movimento de futuro para o futuro, mas olhando para o passado, e com esse ovo na boca representa o que está para nascer a partir desse movimento. Ali à esquerda é um outro símbolo que aparece também na cultura grega, na cultura egípcia, que representa a circularidade do tempo. Então, o tempo, para essas culturas mais antigas, ela não tem essa linearidade, né, que o Ocidente construiu. Eles interpretam mais como movimentos circulares, e muitas vezes circulares ascendentes, né, e com um nível de complexidade muito grande, como, por exemplo, camadas dimensionais do tempo. É muito interessante. E aí, a partir, né, a gente falou desses 2 tempos, onde entra o futuro? O futuro entra nessa nutrição do imaginário que vem das histórias, essas multiplicidades do passado, e vem também através de experiências e metodologias que ativam esse imaginário, né, um exercício do imaginário também mais múltiplo, porque hoje quem estuda o futuro tem as informações dos estudos mostram que a gente está fraco de imaginário. Nossa sociedade está fraca, e as crianças também, né? A infância, supostamente, é essa fase da riqueza de imaginário, mas os estudos, desde a década de 80, mostram que as crianças têm perdido a capacidade de imaginar, que é uma coisa grave, né? Então, é esse ingrediente mágico, que é a fonte da disciplina, que é a nutrição do imaginário. E aí existe, enfim, existe uma profundidade muito grande para falar sobre esse tema, porque as crianças e a gente junto estamos submetidos a influências, né, de imagens, de desejos, principalmente da mídia, monotemáticos e geralmente não apreciativos. São imagens mórbidas sobre o futuro, né, a ideia de que o mundo vai acabar, de que o mundo é muito perigoso, muito violento. E essas narrativas, essas imagens repetidas em exaustão têm um impacto profundo e que a gente, às vezes, não para refletir sobre. Enfim, tem muita coisa, mas eu vou dar uma sintetizada, tá? E aqui tem 2 citações que eu gosto muito sobre imaginário, que é do Isaac Asimov, que foi um
um futurista genial, um pensador incrível, que, né, nessa citação revela que o que hoje está provado um dia foi apenas imaginado. E da Maya Angelou, que é uma ativista maravilhosa norte-americana, que valoriza muito a criatividade, diz: não se pode gastar a criatividade. Quanto mais você usa, mais você tem. É uma lógica inversa do nosso modelo de atuação em relação no mundo. Aqui é uma imagem, eu sempre gosto de colocar uma imagem que a gente chama, né, quem estuda o futuro chama de imagens do futuro paleolítico, de gente que estuda a história do futuro, né, como é que o futuro foi imaginado em outras épocas. Aqui é uma imagem que foi traduzida por um artista, mas foi uma imagem de futuro pensada por uma criança e que está na Biblioteca Nacional Francesa. É uma coleção enorme que eles guardam de projeções de imagens de futuro de crianças em 1910, se eu não me engano, sobre o ano 2000. Então, aqui a criança imaginou como é que seria um alfaiate do ano 2000. Interessante, né? Sempre muito permeado, né, os imaginários com a tecnologia. Bom, aí dentro desse mundo que é o futuro, uma linha que é a minha atuação dentro dos estudos de futuro se chama antecipação regenerativa. E a antecipação regenerativa vem da biologia, eu sou bióloga também. E o que é isso? Antecipação e regeneração são duas habilidades presentes em tudo que é vivo. Então, tudo que é vivo tem, em alguma medida, a capacidade de antecipar e de se regenerar. Então, é um campo de estudo e conhecimento que pega emprestado toda essa inteligência e sabedoria da natureza para transpor para o mundo humano. E qual que é o propósito disso, dessa transposição? Durante as várias épocas de rupturas da humanidade, que são muitas, e algumas mais importantes que a outra, uma que é chamada de macrotransição, isso quer dizer uma grande mudança, né, da humanidade, foi da era industrial. Isso porque a era industrial, apesar dos ganhos na ciência, na análise técnica, provocou um distanciamento profundo da humanidade com a própria vida, né? Com a própria natureza, e que a gente chama de fraturas. Então, na era industrial, começou um fenômeno de cisão, de separação entre as várias dimensões da existência. Então, do meio ambiente, sociedade, indivíduo, do espírito, mente e corpo, dos tempos, e da ciência e a arte e espiritualidade. E o que a antecipação regenerativa propõe? Propõe a cicatrização, vamos dizer assim, ou a regeneração dessas fissuras, dessas cisões. E por que isso? Porque muitas dos conflitos e dos problemas que a gente hoje precisa solucionar, planetários, psíquicos, né? Eu falo também da ecologia psíquica, a gente fala só da ecologia dessa mais clássica, mas existe também a ecologia psíquica. Muitos desses problemas são fruto dessa forma de estar no mundo, né? De viver. E aí eu vou apresentar, também de forma sintética, o caminho que a gente tem percorrido e a ideia do caminho completo do ano. Então, aqui tem um mapa temporal para eu apresentar para vocês a ideia, né, de como é que o passado, o presente e o futuro estão presentes nas aulas. Então, o passado ele aparece sempre a partir de histórias das relações com a natureza, da era pré-industrial. Isso para a gente acessar modelos
valiosos que foram perdidos, refletir sobre modelos que foram superados, e ainda bem que foram, mas para acessar essa diversidade e riqueza de passados que a gente apagou e que a gente, por uma visão, né, distorcida sobre o tempo, achou que passado era sempre para ser superado. E aí, no presente, as histórias aparecem sempre, são histórias de natureza de desconexão. Então, o que aconteceu para a gente se desconectar? E quais são as novas possibilidades de reconexão? E essa reconexão não pode ser igual também, né, porque o mundo está diferente. Então, como é que a gente pode inventar uma nova conexão, inspirados nesse tempo já longo da humanidade, que tem tanta riqueza, né? Então, já entrei um pouquinho no futuro. A gente faz essas experiências e essas reflexões com metodologia, com coisas que eu invento, né, a partir da minha experiência, de como é que a gente vai inventar uma nova humanidade, né? Porque a gente está numa situação que precisa de muita imaginação e imaginação nutrida de valores humanos, né? Então, aqui tem o percurso desenhado que a gente vai percorrer até o final do ano. Eu comecei falando de uma coisa pequena, que é o cosmos, desse ponto zero, e a gente está agora no finalzinho ali do ponto 2 desse caminho. Então, eu vou para a próxima para a gente detalhar. Então, a gente começou primeiro falando sobre esse início de tudo, né? Se de fato foi um início ou não. Também a gente discute sobre isso, né? Se existiu um começo ou se esse tempo ele é, como os adinkras ensinaram para a gente, circular infinito. Que nas histórias ancestrais e na ciência convergem, né? Eu sempre apresento as convergências entre os saberes não científicos e os científicos, para que as crianças tenham contato com essas múltiplas riquezas, né? Para não achar que ciência é mais importante do que outras percepções, né? Construções de histórias mitológicas profundas, né? Que fazem a gente refletir sobre quem somos e muitas vezes convergem com a ciência. Então, a gente fala muito sobre isso, desse grande vazio, desse momento inicial do silêncio absoluto, no caso, o Big Bang, né, na linguagem científica. E a gente percorreu esse caminho da memória de culturas ancestrais através dos mitos sobre a origem do universo e fazendo esse entrelaçamento dos saberes ancestrais com a ciência. E agora, a gente, nesse finalzinho, o final de cada cor das etapas, eu proponho, eu vou fazer isso agora com eles, eu vou aplicar uma experiência com uma metodologia para que haja esse imaginário, né, a partir do que a gente já falou. Então, depois eu explico mais. Então, em seguida, a gente vai falar sobre como é que esse escuro se desdobrou em sol, em vida. E o pensamento sistêmico aqui está muito presente. Como é que tudo se relaciona, tudo que é vivo, né? Uma coisa muito importante também é a presença do pensamento integral. Então, do funcionamento da ideia sistêmica da vida e da integralidade, né? Entre, por exemplo, o pensar, sentir, fazer, que também está sempre conectado nas aulas. E como é que tudo isso, né, essa impressão do cosmos, foi se desdobrando até chegar aqui na Terra. Ali, na última etapa, quer dizer, nas últimas etapas, a gente vai entrar no mundo da biomimética, então, que é uma metodologia também que se inspira em soluções presentes na natureza para resolver problemas humanos.
E acho que vai aparecer muita coisa incrível. E aqui eu selecionei, como se fosse o caderno mesmo de futuros, de diferentes alunos, mais ou menos nessa ordem do trajeto. Aqui eu vou ler para vocês, que eu acho muito bonitinho. Foi a Serena que escreveu. Ela disse assim, para definir a aula de futuros. Na aula de futuros, ouvimos muitas histórias, todas de origens diferentes. Aulas de futuros não diz o seu futuro, e sim que brincando e imaginando você cria o seu futuro. Bonitinho, né? E aí eu trouxe algumas imagens, e ao invés de detalhar os assuntos de cada aula, que é muita coisa, eu coloquei uma expressão, né, uma percepção de cada criança durante as aulas. Então, aqui, na aula que tem com esse título, O Cosmos e a Invenção da Vida, uma criança do 5º ano da manhã se perguntou, será que o nada é inimaginável? Porque ela não estava conseguindo imaginar esse vazio absoluto, esse escuro, né? E ela representou assim, colorido. Aqui da mesma aula. Aqui a gente fez uma meditação ativa para se conectar com a origem da existência, né? Eu gosto muito de fazer isso. Acho que é muito importante para as crianças terem essas experiências mais interiorizadas, né? E aqui, no círculo, eu propus que elas tivessem a intenção, durante a experiência, de acessar grandes perguntas, né? Quais são as grandes perguntas, os grandes mistérios da existência para vocês? E aí aparecem muitas, né? O que é o universo, qual é a nossa função, o universo tem começo, meio e fim, um dia ele vai acabar. Enfim, tem muita coisa aí. E aqui da mesma aula, que eu achei maravilhoso, uma criança escreveu, se a gente, né, linda também a arte, maravilhosa, né? Se a gente vive dentro do universo, como ele é visto de fora? Nessa aula, eu provoquei, né, apresentei a ideia do que veio primeiro. Não tem a história do ovo e da galinha? Eu trouxe a ideia do que veio primeiro, a forma ou o som. E muita coisa incrível aconteceu. Eu trouxe a ideia de uns experimentos, não sei se vocês já viram, de algumas sílicas, né, submetidas a frequências que formam mandalas, enfim. E aí, um aluno do 2º ano falou um negócio que eu achei sensacional, que ele respondeu, se o som, né, ele falou, não tem nem primeiro, não tem quem veio antes, por quê? Se toda a matéria produz som, né, ele disse exatamente assim, o som está contido na matéria e a matéria está contida no som. Então, a gente deu esse nó, né? Aqui também, na mesma aula, as expressões que surgiram dessa ideia de som, frequência, né? E circularidade. Eu também contei para eles a história, não sei se vocês conhecem, do livro Sagrado Maia, dos maias da Guatemala, que é um livro, uma Bíblia, né? Uma Bíblia muito importante para eles, que se chama Popol Vuh e conta a história da existência. E a história do próprio livro é incrível, porque foi achado por um monge que foi para Guatemala e, sem querer, encontrou o livro estava quase se desintegrando, enfim, e eles adoram. Aqui umas expressões, porque na história se retrata muito essa cultura de relação íntima, né, com os seres vivos. E essa aula
com esse título, Conhecendo o Infinito através dos Fractais, eu apresentei o que é fractal para as crianças, porque, segundo muitos cientistas, para explicar o infinito, a gente apresenta um desenho fractal. Essa ideia visual que explica bem o que seria o infinito. E aí, durante a aula, eu perguntando coisas, o que vocês acham? Né? Será que no universo tem fractal, enfim, na natureza? E tinha uma das crianças, respondia tudo na lata, assim, né? E estava assim, numa criatividade aberta, mas respondia coisas, de fato, que são respostas que a ciência dá. E aí, depois de ela falar umas 2, 3 coisas, ela comentou, às vezes a gente acha que não sabe, mas sabe. Aqui ainda nessa aula, porque as aulas, como eu faço um mergulho, né, temático, eu gosto de mergulhar para as crianças realmente terem contato mais profundo com essas ideias. Então, às vezes as aulas elas se estendem por, enfim, 2 semanas, 3 semanas, né, não tão frequente, mas acontece. E aqui, uma criança do 5º ano da manhã comentou que talvez o nosso cérebro não consiga imaginar o infinito e, por isso, inventou o começo, meio e fim. É lindo isso, né? Aí eu trouxe, dentro ainda da cultura maia, alguns símbolos importantes para os maias. E aí eu fiz a conexão da importância das simbologias, né? O que são as simbologias e por que elas têm força. E aí a gente investigou e brincou com cada uma delas. E a gente também falou dos livros, não livros, que são as roupas, né? Quer dizer, as estampas das culturas ancestrais são livros, não livros. A gente pode ler uma história, né? Através da roupa. E a gente fez aí depois a análise. Que história a gente conta com as roupas que a gente veste agora, né? Será que tem simbologia? A gente sabe interpretar? Em seguida, a gente fez um livro, que eu chamei Livro do Infinito, que cada um inventou um fractal, né? Fez esse exercício de inventar um livro fractal. E coisas lindas surgiram. E aí uma criança comenta, e se o universo for um fractal? Que é uma ideia na ciência, presente na ciência, né? É incrível, né? Como as crianças da idade da Estilo, que estudam na Estilo, há pouco tempo atrás, se achava que ensinar futuro para a criança dessa idade era uma coisa um pouco que não tinha muito sentido, porque as crianças ainda não têm uma referência de passado muito extensa. Mas elas têm também uma percepção aberta, né, não tão marcada, que fazem com que coisas incríveis aconteçam ali, na cognição. Aí a gente fez também um origami fractal. E ali tem alguns elementos temáticos das histórias que eu levo, científicas, né, também. E mais um comentário maravilhoso do 2º ano da tarde sobre fractal, dizendo: o som é um fractal, o pensamento. A gente aprende como fractal. Em seguida, eu entrei no tema dos quasares e buracos negros, né? Porque para ensinar futuros é muito importante ensinar a se relacionar com o desconhecido, porque o desconhecido é o novo, né? E futuro é novo muitas vezes, às vezes não, mas tem muita novidade também. Então, como é que a gente se relaciona com o novo? Quer dizer, que sentimentos são ativados, né? E como é que a gente, sabendo que a mudança é inevitável e que o novo também é inevitável, como é que a gente vai se relacionar com isso? E fiz o paralelo com os buracos negros, né? Que são o grande mistério da ciência.
Quer dizer, que eles ficam fascinados com esses temas. Eles não se aguentam, é impressionante. E aí, nessa aula em especial, uma das crianças, coincidentemente, tinha levado um livro sobre o universo. E aí eu falei desse buraco negro em especial, o 3C273, e a criança falou, não, espera um pouco, eu tenho esse buraco negro no meu livro, e abri o livro, e a gente fez uma brincadeira ali, uma experiência, foi muito legal. Depois, eu fiz uma experiência com eles, uma atividade que tem o objetivo de perceber a vida de um jeito diferente também, né? Que isso é uma coisa muito importante também, dentro dessa linha de abertura de percepção, né? Para imaginar de forma mais múltipla futuros. E a gente brincou de sinestesia. Não sei se vocês sabem, né? O fenômeno sinestésico é aquele... Quem é sinestésico? Quando houve enfim, quando é ativado num sentido, ativa outro sentido também. Então, tem gente que escuta, né, ouve um som e traduz isso numa imagem. E aí eu levei umas essências para eles. Levei uma, na verdade, uma de limão, e eles adoraram. Que aí eu fiz, né, um momento de meditação, e eles, a partir daí, tiveram, de alguma forma, essa experiência. Aí tem ali a representação do que aconteceu, né, o que cor apareceu, algumas formas surgiram também. E ali embaixo eu coloquei aqueles desenhos geométricos, porque tem, não sei se vocês também já ouviram falar, tem muitas experiências para estudar os sentidos e a sinestesia. E essas duas formas eu encontrei num estudo que fizeram, né, com uma amostragem grande, e apresentaram para esse grupo de pessoas essas duas formas e duas palavras. Então, as palavras apresentadas foram boba e kiki. E as pessoas tinham que associar as palavras às formas que elas achavam que tinham mais sintonia com as palavras. E, em geral, não sei o que vocês acham, quais que vocês escolheram aí, mas, em geral, a kiki é aquela pontuda e a boba outra. Então, a gente, de alguma forma, num grau não diagnosticado, mas a gente tem, né, essa capacidade de fundir também os sentidos, ou ativar de uma forma mais ampla. Aqui ficou um pouco escuro, né? Mas é dessa mesma aula, chama Investigando o Escuro através da Sinestesia. E aí surgiram várias questões. Se o escuro sempre tem luz, o escuro não é medo, é conhecimento e sabedoria. O escuro não é ruim, é enigmático e fascinante. Enfim. Gente, eu estou indo mais assim, só para vocês terem uma visão desse caminho, porque é muita coisa. A aula seguinte, foi essa que eu dei o título de O Ritmo Cósmico e a Vida do Sol, que eu apresentei a ideia, né, de um relógio cósmico. A gente tem o nosso, que a gente inventou, claro, baseado na natureza também, mas será que outras formas de tempo não existem, além dessa? Como é que será? Será que existem outros tempos no cosmos, né, que a gente pode descobrir? E aí eu trouxe, enfim, a história de uma cientista que estudou as manchas solares, e ela descobriu que as manchas solares aparecem num ritmo muito definido. Acho que a cada 12, 13 anos marcados, aparece uma mancha no Sol. Então, que é um indício de que existe aí um ciclo, né, e um ritmo pulsante do universo. Acho que foi essa nossa última aula.
Na última aula a gente assistiu um filme. Essa foi, acho que uma das últimas, que a gente pensou sobre se o cosmos tem uma arquitetura. A gente tem, né, na cidade tem, a natureza tem. Será que o cosmos também tem arquitetura? E que arquitetura é essa que eles imaginam? E apresenta a história, que tem a ver com o tempo das cordas cósmicas, que é, enfim, é um elemento do universo que os cientistas estão estudando e desconfiam que é possível viajar no tempo. Aí eles ficam doidos, né, com essa história. E uma das crianças, a gente falando sobre a natureza do tempo e eu apresentando várias percepções de interpretação, ela pediu para eu traçar essa linha na lousa, organizando os tempos, o passado, o pontinho é o presente e o futuro. E aí ela fez esse desenho da linha bagunçada para explicar como é que ela sentia o tempo. Achei maravilhoso. E aí, para fechar esse ciclo, que ainda falta muita coisa, a gente agora vai brincar, eu vou escolher dos jogos, de imaginar futuros a partir daí, depois desse trajeto. Então, eu acho que eu escolhi 2 opções, talvez a gente faça as 2. Essa primeira chama Roda de Futuros, que é uma ferramenta para a gente escolher um assunto ali no meio, onde está escrito evento, e se perguntar, a partir daí, e se? E a gente vai ampliando esse imaginário do que pode acontecer a partir dessas perguntas. E ali do lado é um jogo que acabou de ser traduzido para o português, que se chama Sonhos e Disrupções, que também tem essa proposta de criar cenários e visões de futuros muito interessante. Então é isso, gente. Obrigada, viu?